O Brasil empata com a Colômbia e pega o Uruguai nas quartas sem Vini Júnior. E agora? Olá pessoal, começando mais um Raio X, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com o Game Arena. Viva o jogo! E dessa vez a gente vai levar o foco das nossas análises para o terceiro jogo do Brasil na fase de grupos da Copa América, quando a seleção empatou com a Colômbia por 1-1 e com isso se colocou numa situação extremamente delicada para a próxima fase do torneio. Porque nas quartas de final o Brasil tem pela frente nada mais, nada menos que o Uruguai, uma das seleções favoritas a conquista desse título, principalmente por conta da forma com a qual chegou para essa disputa nos Estados Unidos. Então, chegou a hora de a gente se debruçar sobre a terceira partida do Brasil, do técnico Dorival Júnior, nessa Copa América, para entender como o Brasil chegou nessa situação tão delicada de agora enfrentar o Uruguai na condição de favorito. O Uruguai na condição de favorito com o Brasil, sem poder contar com o Vini Júnior. Vamos abordar todos esses assuntos aqui no nosso programa, mas vamos começar falando do jogo com a Colômbia, que depois do jogo com o Paraguai, Fred, ficou uma expectativa de que o Brasil talvez pudesse continuar apresentando alguma evolução. O Brasil, a exemplo do que aconteceu contra o Paraguai, consegue abrir o placar, mas já num cenário um pouco mais adverso, enfrentava uma seleção bem mais qualificada, com muito mais recursos técnicos, que mesmo quando o Brasil abriu o placar, já se mostrava bem, talvez melhor na partida, e que assim seguiu até, pelo menos, o gol de empate da seleção colombiana, Fred. Celso, o que começa a preocupar é que alguns argumentos que a gente passou a aceitar, utilizar numa Copa do Mundo, a gente já está começando a aceitar a utilizar na Copa América, que é o argumento de que o Brasil enfrenta a Colômbia e esse jogo ele serve de prova para aquela sensação que todo mundo já tinha, que o Brasil chega na Copa América sem estar no primeiro degrau do favoritismo. Porque quando o Brasil enfrenta a Colômbia vem de 25 jogos de invencibilidade, agora 26, já que empatou com o Brasil. A Colômbia passou com alguma facilidade pelo Brasil no confronto das eliminatórias, tá? Jogou em Barranquilla, jogou em casa, venceu bem o Brasil. Só que você vai para campo e você vê tudo isso na prática, dá um certo susto e faz com que essa sua abertura, com que todo o contexto do pós-jogo seja a conclusão de que, sim, o Brasil não será favorito contra o Uruguai, o Brasil não é favorito para a Copa América, o Brasil não era favorito contra a Colômbia. O Brasil, por futebol jogado, em todo esse ciclo pós-Copa do Mundo, o ciclo do Brasil é um ciclo inferior ao da Colômbia. E dentro de campo, tirando alguns recortes, o que a gente viu foi um Brasil dominado pela Colômbia. E olhe que o desenho do jogo foi favorável, como você já trouxe. O Brasil sai na frente, um golaço de Rafinha, de falta, que você pega o gol de Rafinha, que é o jogador que estava sendo acionado, tinha perdido a posição contra o Paraguai, volta para esse jogo, tá? Entra, começa jogando bem, faz um golaço de falta. Você tem a sensação de que, opa, vamos agora pegar esse início de atuação contra a Colômbia, junta com aquela boa atuação contra o Paraguai, e aí você tem uma sensação de que há um novo trabalho em curso. Andamos para frente. De que a mudança de Dorival, a chegada de Dorival, tá? Ela começa a desenvolver o resultado. Mas o que se seguiu depois foi um Brasil tímido. Para mim, a palavra que talvez melhor define é um Brasil tímido, um Brasil passivo, diante de uma Colômbia ativa, pulsante, buscando o jogo, ganhando em cada dividida, ganhando no coletivo e ganhando no individual. Foram mínimos os recortes que o Brasil conseguiu
nivelar o jogo, jogar um pouquinho melhor. Ali no início do segundo tempo. Na reta final do primeiro tempo, o Brasil começou a entender melhor a condição de tentar um contra-ataque, e até tem um contra-ataque de uma jogada que foi pênalti, e o árbitro não marcou, o VAR chamou, passaram-se alguns minutos ali no debate, o árbitro não foi chamado, o VAR chamou para parar a jogada, mas não chamou o árbitro até o monitor. E logo depois, inclusive, saiu o gol de empate da Colômbia. E eu acho que no segundo tempo houve um recorte também que o Brasil entendeu que a melhor forma, como a Colômbia estava marcando muito em cima, o Brasil começou a acertar alguns passes longos e levar algum risco ao gol da Colômbia, mas isso durou muito pouco, até porque as substituições acabaram com o Brasil. Então, Celso, o grande resumo para mim é esse. É que a gente viu um Brasil tímido, um Brasil pouco inspirado, pouco intenso, e jogando numa rotação abaixo da Colômbia. Então, quando você é inferior coletivamente, você tem a sua reserva de qualidade técnica. O Brasil já foi inferior coletivamente muitas vezes na sua vida, mas tinha uma reserva técnica individual que suportava. E o que a gente viu em Santa Clara foi que não havia uma reserva técnica individual, já não há mais, tá? E a gente pode debater aqui ao longo do programa esse novo perfil. E a Colômbia foi melhor que o Brasil, coletivamente, individualmente. Maestro, queria também a sua leitura do que foi esse tropeço que resulta nessa situação tão desconfortável no Brasil para as quartas de final. Quando tem um resultado como esse, aí você acaba passando uma lupa em relação à preparação, que o Fred foi dizendo que o Brasil não chegou favorito para a Colômbia, e sobretudo depois do último jogo, e talvez não chegará em relação ao Uruguai. Aí, no Brasil, não sei se todos os países fazem assim, mas no Brasil os ciclos são de 4 em 4 anos. Tem países que é de 2 em 2, o cara tem objetivos menores, é tipo Fórmula 1, nem todo mundo vai pelo pódio, né? O ciclo do Brasil é a Copa do Mundo. E nesse ciclo de Copa do Mundo, ou seja, entre 2022 e 2026, o Brasil já está no terceiro treinador. Pô, não interessa se Ramon era do Sub-20 um tampão, enquanto não se escolheu o outro. Se perdeu tempo com ele. Se perdeu tempo com ele. E mais do que isso. Os resultados assim foram até vergonhosos. Chega Fernando Diniz, sendo Fernando Diniz, assim, um cara ganhando Libertadores, renomado e tal, e interino. Porque vai ter uma chegada. Aí Carlos Ancelotti acaba não vindo para o Real Madrid, não saindo do Real Madrid, campeão europeu com o Real Madrid, campeão espanhol para o Real Madrid, ou seja, está muito bem lá. E Fernando Diniz acaba não tendo os resultados também. O Brasil emplaca uma sequência que nunca tinha tido nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aí chega essa troca e o Brasil mantém a questão do treinador nacional, né? A discussão não é nem essa, mas vai já por terceiro treinador, que naquele momento era um vencedor, o campeão da Copa do Brasil com São Paulo, tinha vencido outras competições com o Flamengo recentemente também. Tinha quem gostasse, tinha quem não gostasse, mas era um nome que transitava bem dentro dos treinadores brasileiros, né? Que a gente não está saindo, repito, não é a discussão. Mas querendo ou não, é o terceiro treinador. Nem todas, de vez em quando dá certo, mas porque as coisas acontecem. Em 2002, o Brasil, o ciclo era com Luxemburgo, sai Luxemburgo, aí entra Candinho no jogo de transição, depois vem Leão não vai bem, cai, aí volta o Filipão. E chega Filipão, ali o Brasil foi eliminado por Honduras na Copa América de 2001, nas quartas, é um mau vexame do Brasil em Copa América ali, mais do que cai na primeira fase de 2016. Acho que foi porque no mata-mata, perder para Honduras, perdeu, na Colômbia a competição inclusive, e o Brasil depois vai para 2002 e ganha a Copa do Mundo lá, mas aí vai justamente para o final da análise do Fred. Rivaldo. Aí vai para a reserva técnica. Tinha tudo aquilo, mas a reserva técnica, meu Deus do céu, era a reserva de petróleo que a Arábia Saudita tem, assim, assim tá inesgotável. Ronaldo, fenômeno, Rivaldo, Ronaldo Gaúcho, Kaká com 20 anos. Kaká, 5 anos depois, Kaká já era o melhor do mundo, sendo eleito pelo Milan. Joga uma defesa muito forte. Os três laterais absurdos. Os 3 goleiros eram bons. Os 3. Marcos, Rogério Ceni e Dida. Assim, o goleiro 3 era titular agora com sobra. Mas joga... Não, mas seria, assim, pelo que era na época. Os laterais, no auge, assim, técnico, Cafu do lado, Roberto Carlos do outro, o Cafu já indo para outra Copa, já tinha disputado 2 finais, enfim. Roberto Carlos tinha sido eleito o segundo melhor do mundo, enfim. A reserva técnica ali era gigantesca e aí deu liga. Aí agora a reserva técnica é muito diferente. Quando a gente gravou o programa da Costa Rica, da estreia do Brasil 0-0, aí
assim, me chamou a atenção, e mais uma vez, a gente até fez o react no canal, no outro canal, do podcast, que era assim, a impressão que tinha, e eu vi pela primeira vez outras pessoas falarem isso nas redes sociais também, que parece um time sub-20. O comportamento não é questão técnica, pô. Assim, tem gente que joga na Premier League, joga na Série A da Itália, joga na Espanha, ganha principais ligas, enfim, todo mundo milionário ali, mas o comportamento, por vezes, assim, parece ser de um time ainda longe da maturidade. Na reta final, o jogo estava 1-1 e perder ou empatar para o Brasil, ele era a mesma coisa para a competição, não faria absolutamente nenhuma diferença em relação ao chaveamento, inclusive talvez até a moral, porque teve alguma moral com esse empate? Não. Assim, não está sendo criticado do mesmo jeito, seria um pouquinho mais criticado, mas estaria ali no mesmo nível de cobrança, estaria sendo cobrado da mesma forma. Mas talvez a galera tivesse até aliviando. Porra, foi pra cima. Se o gol fosse o gol entender o contra-ataque, jogo, isso. sabe? Entender o jogo. Perfeito. Tava Se tivesse dado pressão forçando e levado o contra-ataque, pronto, mas aí é exatamente. Aí, perfeito. Aí não chega nesse momento. Os 5 minutos finais do Brasil, assim, foi de uma amorosidade. Assim, eu não estou nem falando da forma de não conseguir dar um chute, que o último chute, na verdade, foi até de Andrés Pereira ali, já aos 48, um chute ali de fora da área, porque um cara encheu o saco, deve ter batido. Mas assim, a construção de jogada, a amorosidade, o capitão do Brasil pedindo calma. Calma, pô, calma, assim, o passe. Tinha duas formas de interpretar aquela calma. Uma era que tinha jogadores que entraram nervosos, assim, Ederson, assim, não tá jogando bem. De fato aconteceu. Aconteceu. Outra é calma, pô. Assim, dá pra jogar, solta esse milho aqui. Porque talvez, Cássio, dentro de campo, alguns jogadores estavam mais preocupados em não sair com a derrota para dar explicação Pra de não se derrota. queimar do que. Pronto, mas aí que não pode ser. Aí nessa situação, a atuação final do Brasil não era a de um time. Perceba, eu não estou falando de não ter conseguido a vitória. Tanto que vocês falaram que se tivesse perdido do jeito que vocês foi um ótimo exemplo, se tivesse perdido desse jeito, pelo menos teria tido se buscou a vitória. O time buscou a vitória? Buscou, mas eu estou falando de buscar a vitória ali, de pressionar o goleiro o colombiano, começar a defender, a bola raspando a trave e ficar isso aqui. O Brasil não ficou isso aqui de fazer 2-1. Não ficou isso aqui de fazer 2-1 e não ficou no sentido em que valia demais. Isso. Assim, nesse momento, o chaveamento não tem Vinícius Júnior, que a gente vai falar mais pra frente, seria não ter Vinícius Júnior contra o Panamá. Era outra coisa. Com todo respeito ao Panamá, não mudaria nada em relação ao favoritismo do Brasil contra o Panamá. Exato. Não ter Vinícius Júnior contra o Uruguai endurece o jogo de você não saber já, ali está indo por águas nunca antes navegadas. Porque assim, ficou mais difícil. E nessa situação, quando eu falo da aura de sub-20, já tinha tido um pouco contra a Costa Rica, assim, é um time de transição, aliás, uma geração transitória. Mas, ao mesmo tempo, repito, é cara de sub-20, mas não é sub-20. Tirando o Endrick, que pela idade, de fato, é sub-18. Sub-18, mas já vai para o Real Madrid, tá? Em 6 meses, ele já está com outra cabeça também. Mas e quer ou não, também estava no Palmeiras, também que a nível de cobrança já era aqui, já era campeão brasileiro. Mas todos os outros, assim, inseridos nas principais ligas da Europa, me surpreende o comportamento que o Brasil teve. Então, assim, foi uma atuação tecnicamente muito ruim, taticamente problemática, mas isso aí você pode colocar querendo ou não, início de trabalho ainda, tá? Sim. E até o início de trabalho, para ser justo, os jogos anteriores a essa Copa América tinham sido bons, na verdade. O Brasil tinha feito os jogos... O tour na Europa foi bom. O tour na Europa tinha sido bom. Então, assim, não é que o Brasil, como o Brasil de Ramon, foi uma catástrofe. Isso. Ainda continuou sendo treinador do Brasil, do Sub-20. Eu me surpreendi quando eu disse... Não levou o Brasil para a Olimpíada. Eu me surpreendi quando eu disse, ele continuou sendo treinador. Mas, enfim, isso é o problema do Sub-20 nesse momento. Mas, assim, o giro do Brasil contra a Espanha, contra a Inglaterra, tinha sido um bom giro. Mas aí vem para a Copa América, a oscilação parece natural. Mas as atuações individuais, elas estão abaixo. A do próprio Vinícius Júnior, por exemplo. Sem dúvida. Fez os 2 gols contra o Paraguai, mas se você tirar uma média nesses 3 jogos... É ruim. E nessa disputa da bola de ouro... Aí veja, nessa disputa da bola de ouro, ele não está... duas partidas boas. Mais do que ter 2 partidas boas. Ele tem um gol de classificação aos 50 do segundo tempo de bicicleta. Assim. Exatamente. Assim, praticamente classificação, né? Lá nas oitavas, claro, é uma competição maior na Europa, na Eurocopa, estava 1-0 para a Eslováquia. No último segundo, levanta a bola na área, o cara emenda a bicicleta e leva para a prorrogação. Aí depois a Inglaterra vai e se classifica. Então, em relação ao roteiro, e futebol é roteiro, é só ver a bola de ouro de Messi de 22 de futebol é roteiro também. Não é só pegar o número, quem jogou mais. E no roteiro, o roteiro de Bellingham, nessas competições, porque eles chegaram meio aqui, né? E cada um vai para a sua. Vamos ver quem brilha. Nesse momento... Bellingham está na frente. Está na frente. E Vinícius Júnior não vai nem poder lutar, porque ele já está fora das quartas de final. Inclusive com 2 cartões amarelos bobos. Assim, Enfim, é um Brasil muito problemático. Viu? O último dado. Essa é a segunda Copa América dos Estados Unidos.
as duas no mesmo formato de 16 seleções, né? Agora, Centenário, né? o Brasil tem 2 vitórias lá. Difícil. Assim, caiu na primeira fase e agora... Eu acho que teve um ponto do que Cássio E agora uma vitória nessa falou, fase agora. que é importante a gente sublinhar aqui, antes de mergulhar nos números, que é o comportamento bom no Brasil, nos amistosos, contra Inglaterra e Espanha. Aquele jogo contra a Espanha, o jogo ficou nervoso em algum momento, pegou, teve aquele problema de arbitragem. Parecia jogo de campeonato. Mas não é. Mesmo parecendo, não então, é. mas parecia em algum momento ali jogo de Mas campeonato. não é. E esse comportamento que você falou de ter calma, aquilo combina com amistoso. Isso. Porque chega na Copa América, Cássio citou ali, alguns países fazem ciclos de 4 anos, outros de 2 anos. A Colômbia joga a Copa América, Como se fosse a Copa do Mundo. mobilização nacional para ser campeã. Tem um título, pô. É. Basta ver, inclusive, as A multidão, arquibancadas, que era, a multidão. o amarelo ali era colombiano. Exato. Tá? Exato. E o Brasil talvez precise começar a diminuir a sua visão Mundialista. sobre si, mundialista. O Brasil Não para começa deixar de ser mundialista, mas para arrumar outro caminho de ser mundialista Porque- como era. Parte do que a Forte. gente vai debater, está debatendo aqui, é protagonismo. E protagonismo precisa de resultados. Precisa de eventos. Precisa de eventos, Exato, precisa de de resultados. fatos. Porque uma campanha sem alma, uma campanha nota 6, que o Brasil começa a desenhar nessa Copa América, né? Vamos imaginar que perdeu para o Uruguai. Foi eliminado para o Uruguai nos pênaltis, que possa... É uma campanha muito... Sem sal, pô. Sem sal. Seria de 1 vitória e 3 empates. E você não transforma esses jogadores do Brasil, que não são protagonistas Em dos seus protagonistas. clubes, em protagonistas. E aí é onde a gente está com um problema maior. Fred, você está falando da Copa América. Pegando justamente a importância da Copa América para o Brasil. 21, né? Foi no Brasil. O Brasil foi vice-campeão na Argentina, aquela edição que nem público tinha, e 19 com público, também foi no Brasil. O Brasil foi campeão, ou seja, campeão e vice, mas no Brasil. Exclua essas duas que aconteceram aqui. Aí você vai para essa agora, de 24, que tem essa campanha bem mais ou menos. Vai para a de 16, cai na primeira fase. A de 15, eliminado pelo Paraguai. A de 11, eliminado pelo Paraguai. Então, aí você vai bater em 2007, pô. A última vez que você faz fora do Brasil uma campanha decente. E eu volto para a minha primeira frase. A gente começou a normalizar algumas coisas. Fomos eliminados por Bélgica, Croácia. por Croácia, e aí, o Cássio está falando, né? Paraguai, Duas vezes foi Paraguai. Duas vezes. aceitando que Colômbia empatar é ok. 7-1. Tudo isso Né? entra E no contexto. você vai tendo o encolhimento. E veja só, para mim a chave só vira com protagonistas. O Brasil nos últimos 2 anos ganhou um protagonista, que é Vini Júnior. Se tornou protagonista no Real Madrid. Não é o maior, não é o dono do time. Não é. Não puxa o time, mas Não ele é o tem isso, protagonista. na verdade. Mas ele é o protagonista. Isso. Né? Ele é um jogador fundamental para o Real Madrid. Ele tem a cara da vitória do Real Madrid. Ele tem a cara do título da Champions do Real Madrid. Ok, Rodrigo não ainda. E o resto do time inteiro não. Isso. O resto do Tá time faltando- inteiro não. Você dizer uma coisa que a gente falou nos bastidores de começar a gravação é que ele é muito certeiro. Até agora, o maior vencedor da Copa América para o Brasil é Neymar. Exato. Que é porque... Sai reforçado. Sai reforçado porque você vai sentindo Um cara que nem joga, você fala assim, ó, meu irmão, é melhor voltar a quanto jogar. você precisa. Né? Mas é isso. Então, uma reviravolta, um grande jogo contra o Uruguai, sabe? Enfrentar uma Argentina na final, você talvez transforme Dá a casca, pelo menos, pô, pro time. um volante desse sem sal que o Brasil tem, um João Gomes, um Bruno Guimarães, um Andrés, e um cara mais... Ó, o cara ali foi lá, bateu no peito, jogou demais naquela final. O Até cara pelo muda que a de gente postura, comentou de postura, pô. nesse debate sobre a falta que Neymar faz, que também é o lugar de distorção analítica que a gente vai quando acha que não, pô, Neymar não faz falta. Porra, em qualquer time do mundo, Neymar, 1 minuto antes da lesão, ele se faria falta. Em qualquer time do mundo, inclusive nesse cenário, porque é aquele negócio, o marcador adversário, os marcadores de Vinícius Júnior, não sabiam que ele ia fazer uma partida ruim contra a Colômbia.
Mas toda vez que ele pegava na bola, vai 2 em cima dele, já fica outro na sobra. Isso mexe o espaço em campo para que um Bruno Guimarães, para que um João Gomes, para que um João Gomes apareça e consiga fazer a diferença eventualmente. Então é claro que Neymar faz falta sempre. É claro que isso também fica mas você frisou e é algo que precisa ser... Antes da lesão. De lá para cá não se faz a menor ideia. Fica só a sensação de que, se voltar a jogar, vai voltar para a seleção tranquilamente. Mas, porque assim, não adianta a gente ter a memória de um Neymar que não existe mais. Que a gente então, não sabe. Para que Neymar seja útil a esse ciclo, no que ele precisa, que é ser o Brasil... Mas se ele voltar a ser atleta, ele será convocado. O Brasil precisa de um protagonista. Então o Neymar precisa voltar a jogar futebol e mudar o seu mercado. Ele tem que voltar para o Brasil. Isso. Se ele voltar para o futebol brasileiro, ele já vai ter um grau de exigência. Se continuar eu acho, mas eu acho for para os Estados Unidos... Cristiano Ronaldo está sendo convocado por lá, outros jogadores... Mas outros jogadores estão sendo convocados por lá. Veja, a Liga da Arábia Saudita, os caras vão receber a Copa do Mundo 34. Spoiler. Até 34 a Liga dos caras vai ser... Mas a gente está falando sobre 26. Sim, mas só para dizer assim, que porque o cara, ele não está... todo respeito, não está na Tailândia, por exemplo. Não está, mas é muito abaixo. É não está na Indonésia, não está... pouco treino, cultura de treino muito diferente da cultura europeia e brasileira. Vamos andar para frente e agora a gente vai para o nosso próximo quadro. O Brasil sempre atrai aí muitas análises, né? Muitas opiniões, mas agora a gente consegue finalmente sair aqui do nosso primeiro quadro para ver alguns números gerais da seleção, já trazendo destaque aí, né, como fizemos também no nosso primeiro quadro, Rafinha, melhor jogador do Brasil em campo. Isso, Celso. Foi um jogo em que a posse de bola foi dividida, o Brasil ainda teve um pouco a mais de posse de bola do que a Colômbia. Um jogo equilibrado, assim. Teve 51%. Nos outros jogos do Brasil, teve maior posse de bola. O jogo que o Brasil teve mais tempo de bola foi o da Costa Rica, tá? E era esperado. E foi um jogo que foi 0-0, mas a atuação da Costa Rica foi melhor do que a atuação contra a Colômbia. Agora é óbvio que nesse caso você tem que considerar Costa Rica e Colômbia, tá? Então foi um jogo equilibrado em vários aspectos, mas a Colômbia finalizou mais na barra, tá? A Colômbia teve um coletivo maior. Mas não dominou. Não teve o segundo tempo da Colômbia, que a gente estava falando do Brasil. Por exemplo, a Colômbia, enquanto o Brasil estava um espírito diferente do espírito que merecia, que era um espírito de decisão, porque era uma decisão, era um chaveamento muito mais acessível, muito melhor. Sobretudo na hora que Vinícius Júnior toma um cartão e que o Brasil disse, meu irmão, não dá para empatar esse jogo, não vai ter o cara no próximo jogo, enfim. Enquanto o Brasil parecia que tanto faz, tá garantida a vaga, vai ter o cardzinho, todo mundo feliz com um sorriso, a imagenzinha classificados para as quartas de final e tal. A Colômbia jogou o segundo tempo dos 15 consciente, consciente, isso aqui é o que eu quero, é 1-1. Eu diria que do gol. Eu acho que não é 15 minutos, eu acho que é do segundo tempo inteiro para mim. Exatamente, do gol da Colômbia. O segundo tempo da Colômbia é muito amarrado. Teve... Sim, ela não claro que ela teve oportunidade, mas ela é muito mais, ela é cercando muito mais, trabalhando muito mais. Mas teve uma pressão da saída de bola do Brasil muito grande. De contra-ataque não. Pressão da saída de bola do Brasil. Gerou vários erros. Eu acho que foi um time muito mais interessado em travar o jogo. Depois dos 15 e 20. Para mim, o começo do segundo tempo, a gente até já passou rapidinho nisso aqui. A Colômbia fazendo a pressão intensa e o Brasil, quando o Brasil começa a achar as costas em lançamentos e o Brasil desiste de tentar sair jogando a lá Diniz e começa a fazer lançamentos, encontrando os pontas, e a Colômbia leva 2 sustinhos ali. A Colômbia travou, mas aí é o que eu digo. Tudo se encaixou no que a Colômbia queria, que é quando o Brasil tenta dar um passo além com substituições e dá 2 passos atrás. Bom, e para além das estatísticas, do número da partida, tem também os personagens. Tem um personagem importante aqui para a gente destacar, que é o técnico Dorival Júnior, né? Dorival Júnior, que já passamos por aqui sobre as contestações e, sobretudo, a perda de tempo desse ciclo do Brasil aqui, com seu terceiro treinador. E o fato, Fred, é que, ainda que Dorival tenha chegado com algum lastro, mas sempre com contestações, agora está numa situação de, basicamente, estar sem margem de erro. Ele é apontado como um dos responsáveis pela
não evolução do Brasil e diria mais. Eu acho que ele é responsável direto pela falta de competitividade do Brasil a partir das mudanças feitas no segundo tempo com a Colômbia. Me chamou a atenção a repercussão negativa que ficou para ele desse jogo. E aí eu estou usando como filtro as redes sociais, os termômetros que a gente tem acesso. Muita crítica a Dorival, muita rejeição ao trabalho que ele vem demonstrando nessa Copa América, tá? As escolhas, as substituições. E por trás de tudo isso tem um ponto que me causa um incômodo maior, que é perceber que Dorival, em alguns momentos, ele parece estar administrando os pesos das suas decisões e interferindo pouco em um cenário que precisava de uma intervenção maior. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já achei uma convocação sem personalidade. Eu achei uma convocação de um único perfil, né? Desse perfil que a gente já falou, bons jogadores brasileiros, jovens, em ligas europeias com desempenhos interessantes nessa temporada, no Atalanta, no Girona, tá? Em equipes do segundo escalão da Premier League. Essa é uma das bases, né, de convocação da seleção brasileira. Sem uma coragem maior de trazer jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com qualidade, com intensidade. E a própria Colômbia ontem tinha jogadores que disputam o Brasileiro prevalecendo sobre os brasileiros que disputam a Premier League. Rames Rodrigues foi dono do meio de campo ontem. Isso, todo o meio de campo da Colômbia foi melhor que o meio de campo da Premier League no Brasil. Exatamente, era isso que eu ia falar, jogando na reserva do São Paulo. Exatamente. Então, a gente teve esse cenário ontem que fica um pouco para o treinador, porque o que é que eu percebo? É justamente isso, é Dorival num trabalho muito grande de equilíbrio de cenários. A volta de Rafinha para o time, claro que Rafinha jogou até bem, então, no pós-jogo, esse comentário que eu vou fazer, ele fica um pouquinho mais difícil de passar, porque Rafinha teve uma atuação boa. Mas quando é anunciada a escalação com a volta de Rafinha, a explicação que Dorival deu foi que, para essa partida, exigiria uma recomposição maior. Então, por isso ele trazia Rafinha de volta ao time, tirava Savinho, que rendeu bem contra o Paraguai. Mas por trás daquele discurso, Celso, eu senti muito a intenção de Dorival de não fazer uma escolha que dissesse assim, Rafinha chegou, jogou mal contra a Costa Rica e perdeu a posição. Eu senti muito Dorival preocupado em devolver a posição para Rafinha, para que você conquistasse o grupo, para que você tenha um grupo sempre alinhado. Então, um ponto que me incomoda nesse início do Dorival é muito bem comportado, muito buscando, né, a paciência, o equilíbrio. Isso é ele. Endrick, exatamente. Endrick que fez o que fez nos 2 amistosos que a gente falou. Como é que Endrick entra no jogo que o Brasil precisa ganhar, faltando 5 minutos para acabar? Como é que o Brasil ele faz as substituições que fez, trocando um volante pelo outro, tirando Paquetá para botar Andrés, e não arrisca os dois juntos, e não tira... Como é que o Brasil não deu o passo para ganhar o jogo? Tá? Então isso tudo fica nesse... que é um pouquinho do Dorival, como o Cássio estava dizendo. E o time... Quando a gente fala, o time não é só os jogadores assim, mas até o treinador também, naturalmente, né? Mas nesse caso, se o time não estava na reta final com um espírito, né, que deveria ter sido bem diferente em relação ao peso daquele jogo, a importância da busca pelo resultado, as mexidas de Dorival, que só com uma curiosidade, esse casaco é o mesmo de Zagallo na Copa de 98, só na Copa do Mundo da França. Mas as mexidas de Dorival, faltou 10 centavos ali de ousadia, viu? Assim, do próprio Dorival entender também. Não é possível que não soubesse. Numa hora dessa você até dá uma travada. Como é que Dorival não sabe que é melhor? Maestro, como é que Dorival não sabe que o melhor a se fazer é vencer aquele jogo? E como é que, sabendo disso, o melhor caminho é permanecer do mesmo jeito até o fim? Assim, não tentar... Ou então reservar a ousadia para 5 minutos. Isso.
Que nem foi ousadia. Não, na cabeça dele. Assim, que Só colocar Endrick. reservar a ousadia para 5 minutos. No caso de Endrick, assim, tem horas que o jogador pede passagem. Assim, e nisso o Dorival, na carreira dele, já fez isso várias vezes. Assim, é até impressionante que na frente dele está acontecendo isso e dessa vez ele não aceita ainda que está acontecendo. Um jogador Uma cautela excessiva. É uma cautela excessiva. Porque Tudo muito excessivo. Pedir passagem é da vida no futebol. É da vida. O cara surge ali como um cometa, virou titular assim. Endrick deveria ter, não é questão de nem virar o titular, mas é ser aproveitado com muito mais do que 5 minutos. Exato. Bom, então fica aí Dorival, né? Na corda bamba, de certa forma, bastante pressionado, não que a gente imagine que isso vai resultar em alguma mudança. Seria também aí... E treinador da seleção brasileira é isso também. Assim, isso. Mas... Não é amistoso, é competição oficial. O cara vai na competição oficial. Mas a gente Uma não... vitória e 2 empates na Copa América, é óbvio que vai ter cobrança. Mas a gente não olha para Dorival e olha assim, a gente tem um treinador garantido para 2026, não. Ele precisa se provar. E é por isso que eu digo... O contrato dele tá. O contrato é o contrato. Sim, não, mas é importante, né? Porque assim... Tá. Mas ele precisa se provar, Celso. E quando você precisa se provar, talvez essa crítica que eu esteja fazendo, de tentar agradar todo mundo... É isso. É de você tentar ser o mais neutro possível para desenvolver o seu trabalho sem criar feridas, sem criar arestas, sem criar cisões, para tentar ir de forma muito leve. E é até importante fazer isso. Mas nem sempre é possível. Né? Ou de vez em quando, nem sempre, não é nem que seja possível, nem sempre só isso basta. A gente vai ser muito repetitivo num ponto, mas é porque esse ponto é o ponto central, que é, se não existem protagonistas prontos... O time tem que ser. O time precisa ser. E você não tem como criar uma bolha de proteção para aqueles jogadores. Então, na hora que você olha para Bruno Guimarães, para João Gomes, para Andrés, para Ederson, todo mundo jogando futebol burocrático, futebol sem intensidade, né? sem diferencial, você começa a enxergar que é preciso mesclar aqueles cenários. E é aquilo, repito a história que eu falei, o Brasil tem que começar a considerar ciclos de 2 anos também. No programa passado a gente debateu o Paquetá. E Paquetá é nesse sentido. O Paquetá é um ciclo agora. O Paquetá está jogando a Copa América basicamente para jogar a Copa América. Um jogador que vai enfrentar um processo judicial duríssimo. E aí a gente poderia cogitar jogadores mais experientes que atuam no Brasil para dar um diferencial, um referencial. Né? Alguém para pegar a bola naquele final de jogo, que não tem ninguém para pegar uma bola naquele final de jogo, dizer, mesmo, gente, vamos para cima. Ou naquele momento ali do segundo tempo que o Brasil perdeu 3, 4, 5, 6 saídas de bola seguidas, para acalmar o jogo, para dizer, Alisson, vamos de chutão, vamos para frente, vamos... Tem que ter comando dentro de campo. A gente tá vendo uns robozinhos. Sobre esse negócio do ciclo que a gente já falou algumas vezes, só para dizer que no Brasil nem tinha como ter antes ser diferente, porque a Copa América não permitia isso. Era sempre aleatório. 2019, 21, 17, então assim, mas a partir de agora, desse 4 em 4, vai ser assim, todo ano par vai ter um torneio relevante. Ou Copa do Mundo, ou Copa América. E Olimpíada. E junto com a Olimpíada. Então, assim, mas antes não dava nem para ter... Por isso que o Brasil é melhor focar na Copa do Mundo mesmo, era antes. Vamos agora para o nosso próximo quadro, onde a gente ainda fala um pouco das escolhas de Dorival Júnior e de Endrick, pedindo passagem na seleção, né? Um jogador que... É ruim você falar que ele tem estrela e você achar que é só estrela. É um jogador... Tupanzinho. O amuleto. Mas a gente tá falando... Se você é jovem e não sabe o que eu falei, Google. E a gente acabou de entregar aqui a nossa idade. 1990. Mas o seguinte, Endrick, ele não tem só estrela. Ele é um cara extremamente talentoso, fisicamente preparado e tem estrela. E vertical. Extremamente vertical. Que é o que faltou. Então, assim, você olhou para o jogo da Costa Rica, pedia Endrick. Você olhou para o jogo da Colômbia, pedia Endrick. Colocar Endrick faltando 5 minutos, como a gente já falou aqui, tá? E veja só, o que é que o Brasil precisa, não é para vencer o Uruguai, para ser campeão da Copa América, o que é que o Brasil precisa para chegar em 2026 mais próximo dos favoritos? Precisa de protagonismo. Talvez Endrick, nesses 2 anos de Madrid, que terá pela torcer frente, muito por ele lá, viu?
a maturação dele é fundamental. Eu acho que o Brasil só tem chance em 2026 se jogadores... Ou seja, Ancelotti pode contribuir muito. Mas na verdade, a maturação... Militão, Rodrigo, Vini Júnior, Endrick. A maturação de Endrick é necessária para a seleção brasileira, mas para a própria participação dele no Real Madrid, porque, na verdade, ele está indo para o Real Madrid com uma das maiores concorrências da história Mbappé, recente. Vini Júnior, Rodrigo, Modric. Não, do ataque. Só do ataque, assim. Bellingham. Assim, é difícil, assim, nesse momento. E se ele for titulado, se em algum momento ele pegar a titularidade no Real Madrid, é porque ele furou muito a fila. E aí, veja como fica ruim a situação para o Brasil. Endrick sai de protagonista do Palmeiras para possivelmente reserva do Real Madrid. Possivelmente em 2024, 2025, reserva com poucas chances. Para, quem sabe, em 2025, 2026 ter mais chance de chegar na Copa voando. O Brasil precisa disso. Veja como a situação do Brasil hoje é delicada. O próprio Rodrigo, que está no Real Madrid. Talvez a melhor coisa do mundo que possa acontecer para o Brasil é o Rodrigo sair do Real Madrid. E ser protagonista para tentar ser protagonista no futebol inglês. Eu acho o Rodrigo tão subestimado. O cara, ele tem um ótimo desempenho no Real Madrid. Mas veja só. Tendência é que perca espaço. Com a cavalaria que está chegando. Mas assim, ele não fez uma temporada ruim, não. Não, assim. não fez uma ótima temporada. Veja só. Se se Mbappé não está chegando, eu achava. Tanto que o próprio Rodrigo está querendo sair. Isso. Porque, para entender que ele precisa ser protagonista, porque ele vai perder minutagem. É claro que ele vai, mesmo que ele consiga titular, ele vai perder minutagem. Mbappé chegou, pô. O time não vai passar a ter 12. O Real Madrid anunciou o Mbappé com uma frase. Então assim, não vai jogar com 12. Não vai jogar com 12. Quem é que vai sair? Imediatamente. Rodrigo. Imediatamente. Você olha assim, chegou o Mbappé, quem sai? Rodrigo. Isso. Não tem discussão. Ou vai sair Vini Júnior? Não vai. Pronto, vai sair Rodrigo. E nem Bellingham. Então, vai sair Rodrigo. E aí o Brasil vai ter outro jogador, que é importante, que começa... O garoto que perdeu o pênalti contra a Croácia, que tem 2 anos... que foram de evolução para ele, de protagonismo. O Rodrigo de hoje não é o Rodrigo de 2022. O Rodrigo para mim é jogador da seleção brasileira. Tá? Hoje camisa tem. 10. E sem você falar, essa camisa 10 não cabe nele porque tinha que estar em... Não tem. É para não confundir, não sei se não é o caso, mas para não confundir a discussão, que assim, na verdade, para a seleção brasileira precisa de Rodrigo e precisa de Endrick. Então, assim, a seleção brasileira precisa do... Esses 2 anos foram excelentes para que Rodrigo seja um jogador mais confiável na seleção brasileira. Se esse processo for interrompido agora e ele vire um jogador de poucos minutos no Real Madrid, o Brasil vai sentir muito isso. Vai ser mais um jogador que começava a desenhar um protagonismo, uma condição de definidor, vai perder essa condição. Endrick, que é definidor do Palmeiras, automaticamente já vai mudar o mercado, vai encorpar, mas vai perder essa definição. Veja, até a Copa do Rei, aí mas semana veja, de Champions o cara joga na Liga, foca na... Se o treinador que comandar o Brasil não abrir os olhos para esse perfil, o Brasil vai naufragar por mais algum tempo. Porque você tem que dizer o seguinte, eu vou levar Rodrigo, ok. Eu vou levar Endrick, ok. Eu vou levar Vini Júnior, ok. Eu vou levar Rafinha, ok. Eu não vou levar Savinho, eu vou levar quem está fazendo gol e decidindo o jogo do Campeonato Brasileiro. Não importa se tem 32, 34, 35, se é Hulk, se é Pedro. Meu irmão, quem tiver melhor vai. Porque você tem que ter alguém que coloque a bola debaixo do braço que ganhou a Libertadores, pô. Joga a bola pra frente. Que enfrente o Boca lá dentro, assim, meu irmão, vou chutar. Você tem que considerar isso. Tá? Porque senão, já que a própria seleção brasileira não está em condição de dar essa rodagem. Não vai ter outra Copa América para lá, não vai ter mais nada importante. As eliminatórias da Copa, indo 48 seleções, são eliminatórias de menor. Proforme. Claro que você vai pegar Peru fora, Chile fora, são jogos duros que você precisa provar aí. Obviamente, além de Argentina e Uruguai. Mas os amistosos são mais raros, de qualidade, e mesmo assim são amistosos. Não tem a Copa das Confederações para jogar. Tá? Então, assim, vai chegar verdinho na Copa do Mundo. E aí, meu amigo? Bom, vamos agora para o que eu considero a questão mais crítica desse jogo com a Colômbia. A gente estava fazendo o react desse jogo no 45 minutos e na hora que pintou o cartão amarelo, que por si só já é um negócio que merece debate,
inacreditável para a própria competição que um dos 2, 3 maiores nomes do torneio estejam fora do primeiro mata-mata, porque tomou 2 cartões amarelos por reclamação ali, 2 cartões amarelos de esse aí foi na Euro é assim, cara, na tal. Copa América é assim, e ele sabia que era assim. Então, assim, a discussão é muito válida, mas ela não, para mim, ela não se antecipa a Vinícius Júnior, não. Não. Só pra gente não se atropelar. Tô dizendo assim, primeiro, É um absurdo. esse debate, 2 amarelos certo? é muito Eu acho absurdo. bizarro, porque eu acho que você desfalca muito o torneio, que é um torneio muito curto. Exato. Então, mas claro que é a regra. Ele não foi pego de Veja só, surpresa. no torneio- Eita, como assim? Eu tomei 2 Num torneio amarelos desse por fora. porte, Celso, num torneio desse porte, eu acho que não deveria nem existir a regra de 3 amarelos. Pra você entender. Eu Mas acho que 3 amarelos. Aí vocês estão focando só nos talentosos, o que é ter de carniceiro Mas tomando não tem amarelo todo problema, é jogo. isso que eu tô dizendo. Já a punição muito É o forte. Hoje, amarelo. veja só, mudou muita coisa no futebol. Com o VAR, não tem mais tapinha na cara, não tem mais porradinha nas costas que passa. Então, assim, o amarelo já prende muito o jogador dentro do jogo. Sim. Para 38 rodadas, eu acho válido os 3 amarelos, senão viram a estratégia. Para uma Copa do Mundo, o que é o mais importante da Copa do Mundo? É a É o show. competitividade, é o show. É o ter espetáculo. todo mundo jogando o tempo todo. Aí tu chega, pô, jogador como Vini Júnior, numa Copa América, não jogar um Brasil e Uruguai. E aí Pô, é o seguinte... Vini Júnior quebrou a perna de alguém. Não, é isso que eu tô falando. Fez Não foi- antijogo contra alguém, Não foi agora- Leonardo contra Vermelho, contra os Estados Unidos. Toby, como era? Toby Toby Ramos, Ramos. Tabi né? Ramos, né? Tabi Ramos, né? Tabi Que levou a Ramos. cotovelada. Então, assim, o vermelho, ok. O amarelo, 2 amarelos, tá? Mas, assim, é o que o Cássio falou. Regra tá na mesa, todo mundo sabe. E aí, vou para a parte prática. É a regra, todo mundo sabe, e assim, desta forma, ciente, Vini Júnior toma amarelo no comecinho do jogo. Eu arrisco dizer, inclusive... Entrando, todo mundo falando pra ele sabendo que não podia levar o amarelo. Isso. E, inclusive, para mim, isso foi preponderante para o Brasil dar uma encrujada, para o Brasil dar uma encolhida. Porque eu, que estava a milhares de quilômetros de distância, separado por uma tela, na hora eu acusei. Porque na hora me veio a mesma sensação de quando o Brasil perdeu o Casimiro no jogo contra o México, antes de enfrentar a Bélgica. A sensação ali foi, não é que o Brasil perdeu o craque do time. Casimiro não era o craque do time. Mas Casimiro era aquele jogador que não tinha substituto dentro da seleção brasileira. Por mim, estava na seleção hoje. Pois Um é. dos exemplos que eu falo. Quando eu estou batendo na transição, tecla né? de perfis, tá mal, não tá jogando no nível de Bruno Guimarães. Pode ter certeza que tá. Pode ter certeza que no jogo desse contra a Colômbia é muito melhor Muito o melhor, Casimiro do que o muito jogo melhor, hoje. muito Mas, melhor. sobre isso que o Celso está falando, eu não pensei... Mas só dessa para amarrar essa ideia aqui. Então, assim, eu fiquei muito com essa sensação, porque Casimiro, ele não era o principal jogador do Brasil, mas ele era, para mim, um jogador com uma peça insubstituível. E aí, nesse Brasil hoje, o Brasil que não tem Neymar, o Brasil que não tem protagonistas, por mais que Vini Júnior esteja com uma Copa América irregular, ele era e continua sendo o principal nome do Brasil, a melhor arma do Brasil. E você enfrentar esse Uruguai sem Vini Júnior, eu fiquei exatamente com essa sensação. Mas nesse momento o Uruguai não era o adversário. Essa para mim é a diferença. Nesse momento eu não tinha como acusar, porque se o Brasil vencesse o jogo, o adversário seria o Panamá. E a sensação foi essa, a sensação foi, agora tem que ganhar. Agora tem que ganhar. Assim, para mim, eu não consegui acusar no jogo. Eu acusei na hora. Não, mas assim, ali naquela Copa, a Bélgica seria o adversário de toda forma. Não tinha chaveamento. Ó, vai pegar a Bélgica, que tá bem, a geração belga, aquela coisa toda, sem Casimiro. Nesse momento é melhor ganhar. Agora, se não ganhar... Mas sabe o que é? Mas Pra mim era assim. Beleza, pode ter o Panamá? Pode, mas tem a Colômbia antes. E eu não acho que vai ser fácil jogar com a Mas ele Colômbia. não foi expulso, ele estava jogando contra a Colômbia. Eu sei, mas a gente teria dificuldade com a Colômbia, independentemente de qualquer coisa. sim. Tinha Não, a Colômbia para passar. complicou. Foi no começo do jogo. Complicou. Então, agora tem que ganhar. eu somei. Eu já tinha a angústia de ter que ganhar da Colômbia, independentemente de Vini Júnior ou não. Eu tinha a sensação, é melhor enfrentar o Panamá 1000 vezes do que o Uruguai. Então, eu já entrei no jogo com essa obrigação de que o Brasil tinha que vencer. Já estava carregado. O Brasil- E quando perdeu o Vini Júnior, se somou. O Brasil tem tomou consciência disso, a consciência Celso. de que a gente não teria Realmente, Vini Júnior. até porque a gente não tem nem como debater isso, porque são coisas muito particulares de sensações. A minha, eu realmente não tive isso porque o chaveamento estava ali. Mas agora a sensação é essa, né? Agora que, ó... Não, quando terminou o jogo, não teve Vinícius Júnior, ficou. Aí
aí o combo foi completo. Ó, pegou o pior chaveamento e não vai ter o jogador. O pior cenário aconteceu. Pronto. O pior cenário Esse, aconteceu. pra mim, e por isso que eu digo, isso é o ponto mais O amarelo crítico do jogo. materializou que aquele cenário se tornava mais factível. Factível. Só que o que é que eu enxergo? O Brasil entrou em campo consciente disso, desse cenário. Porque senão, Tinha poupado. se a postura do Brasil foi aquela do final do jogo, era melhor ter poupado. É. Por isso que cabem tantas críticas ao Brasil. Se o Brasil dos últimos 25 minutos... É verdade. Se era pra ter jogado aqui, mesmo. se o Brasil dos últimos 25 minutos foi aquele time sem alma, Sem sal. sem botar a faca nos dedos para tentar ganhar o jogo, por que entrou com o Vini Júnior? Por que entrou com outros jogadores que tinham amarelo? Militão. Então, assim, o Brasil se colocou muito em risco. Agora, Vini Júnior tem que aprender. Ele A é ser protagonista. protagonista. Porque uma coisa é ser protagonista. No Real Madrid ele é protagonista. Não é o único, mas é protagonista. Outra coisa é ser o dono do time. O cara que é o líder do time. É a representação do time. Ele não é do Real Madrid. Não é. Mas ele é protagonista. É. Ele é um dos protagonistas. Pô, você um time que tem Modric, Kroos, que tem Modric, Kroos, pois é. a fila, ele não precisa ser, ele só precisa ser o cara que decide. Isso. E ele decide. No Brasil, ele tem que assumir essa função. E ele está confundindo um pouco, tá? Reclamando muito, tá? Reclamando muito. Teve um debate ontem durante o nosso React de uma postura dele que lembrou Neymar, Isso. né? Caindo muito, reclamando muito, né? E esse cartão dele foi ridículo, pô. Ridículo, merecido. Antes dos 10 minutos de jogo, meteu a mão na cara do jogador. Hoje em dia, pô, com VAR, com tudo, onde isso tá existe uma orientação muito clara. E a pra você orientação punir. dele de não levar amarelo, como é que ele se coloca? Como é que ele faz isso numa bola que não era decisiva, na área No começo defensiva? do jogo, pô, assim é muito difícil. É muito difícil. É por isso que eu tô falando, pra mim foi difícil assimilar esse começo de jogo, que já tinha essa tensão. Perdeu muito o Vini Júnior com esse. Perdeu, Porque perdeu. perdeu no conceito de que talvez o Brasil caia e ele nem jogue mais, e ele zera a Copa América, enquanto vai ficar da dependência de já pensou se Belly reconquista a Euro? Isso. Acabou pra ele a bola de ouro. Se for mais pra frente um pouquinho. Né, conquista, veja só. Então, e talvez ele não tenha nunca mais a oportunidade. Exato. De Pode ser o não melhor ter. do mundo. Mbappé no time dele, Exatamente. tá Exatamente. entendendo? O Brasil jogando um futebol menor do Exatamente. que o de 6, 7 seleções europeias. Então é um lance que ele tem muitas nuances, ele tem muita coisa pra gente analisar. E eu realmente estou muito preocupado com o que vem pela frente aí, sem poder contar com o Vini Júnior contra esse Uruguai. E vem Então, pela frente esse Uruguai, né? Que é essa o máquina, melhor né? futebol da fase de classificação. Então vamos lá, vamos falar do que o Brasil, essa pedreira que o Brasil tem pela frente, que é o Uruguai, que é uma pedreira sempre, né? O Uruguai é uma pedreira, e é inacreditável que ele seja uma pedreira sempre, né? Se o Uruguai fosse uma Bélgica, que de vez em quando tem uma geração, uma Dinamarca, sabe? Mas o Uruguai, velho, é um negócio desse tamanho. Se fosse ele desfalcado do melhor jogador, a gente completa e a gente jogando melhor, ia ser difícil demais. Não é isso que eu tô dizendo. O próprio Uruguai, além de todas essas nuances que o Celso trouxe agora, ele é um exemplo do que Fred também vinha falando em relação às convocações. Esse aqui não é um programa, tem que convocar a seleção brasileira agora, de vez em quando tem isso, né? Tem que ser agora, tem que ser formada por jogadores que jogam no Brasil. É óbvio que se formar uma seleção com jogadores que jogam no Brasil, será uma seleção mais fraca do que a seleção com estrelas internacionais. A questão não é essa, não. A questão é que você pode utilizar de forma melhor, mais assertiva, jogadores com mais casca, com mais experiência, que possam dar para jogos curtos, como é o caso da Copa América, porque não é um campeonato de pontos corridos, não, é um campeonato de 6 jogos, de 7 jogos, Copa do Mundo, Copa América, onde um jogador com essa qualidade tem uma bola parada melhor, tem uma visão de jogo melhor, enfim, que tem características pontuais para torneios curtos como esse caso. E a gente estava falando nesse cenário, aí a gente vai pegar o Uruguai, que 4 jogadores jogam no Flamengo. Assim, o Uruguai é favorito contra o Brasil, só que esse time tem De La Cruz, Flamengo, Arrascaeta, Flamengo, assim... o que o Brasil não pode ter, o Uruguai tem. Exatamente. Assim, o Uruguai tem estrelas internacionais também. O Valverde do Real Madrid, Darwin Núñez do Liverpool, mas Valverde não é. A gente tava falando, se Vinícius Júnior está lutando pelo protagonismo, Valverde também Não é. Não é. Tá entendendo? Sim, total. Então, assim, Total, ele total. é do Real Madrid. É um Isso. Uruguai no Real Madrid que não é pouca coisa. Mas a gente tá Mas De La Cruz era protagonista no River e no Flamengo.
Mas na América do Sul. Sim, mas essa Mas não diferença. importa onde é. não, mas, outro são protagonista, duas né? coisas diferentes que eu estou dizendo assim. O primeiro ponto que eu só estava comparando só com o Vinícius Júnior, assim, que a gente ele gastou 15 minutos falando aqui de Vinícius Júnior, e ele tá aqui, olha só, respeita Modric, Kroos, que até tá saindo agora, mas tem Mbappé, tem Rodrigo, tem Bellingham. Valverde tá... Muito abaixo. Valverde tá aqui, ó, tá no canto da mesa. Estaciona longe. Tá, Quando chega pra Estaciona treinar, longe. estaciona longe demais. mas é pra brother poder dos chegar. caras e tal, mas É. estaciona longe. Então, Darwin Nunes crescendo. Então, o Uruguai tem essas peças, mas também tem outras peças. A bola parada do Uruguai é do Flamengo. Teve um gol do Flamengo na Copa América. Teve. Assim, então, A vaga de Modric do estacionamento é coberta. é coberto. Então, nesse caso, o Uruguai, além de sempre ser competitivo, nesse momento, ele é mostrando que, inclusive, veja só, esse campeonato, o Campeonato Brasileiro da Série A, consegue ser uma força Sim. motriz em relação a... Porque 4 jogadores para mim é muita coisa. Sem Dá para dúvida. chamar É um de básico. motorzinho, É um motorzinho. E fez uma ótima primeira fase. Assim, Melhor goleando, time, jogando, sendo melhor competitivo. seleção da primeira fase. E a time, veja, e com Marcelo Bielsa, o ciclo do Uruguai é ciclo de Copa do Mundo de verdade. Só que a relação do Uruguai com a Copa América, até o primeiro campeão da história, ainda é o maior campeão junto com a Argentina, que empatou. A Copa América é vista de forma diferente para o Uruguai. Porque até para a Copa do Mundo, a principal está desde 1950 e de lá para cá eles já foram ganhando de onde dá para ganhar. E nesse momento é um confronto que há muito tempo não acontecia, tá? Eu consigo lembrar de uma semifinal que foi Brasil e Uruguai com o Louco Abreu, mas o Brasil estava com o time B. Eu acho que foi 2007, acho que é 2007, não sei se 2004, 2007, mas um daqueles 2 anos que o Brasil foi campeão dos dois, com o time B nos dois. E desde então, para puxar, só o Uruguai teve uma boa geração, teve, mas o Uruguai teve uma boa geração, que o Brasil teve uma ótima geração. Mas nesse momento, essa diferença, ela não é todo dia que a gente faz, não é todo dia que acontece, não. E para mim, a chance do Brasil é exatamente Encerra, acontecer. inclusive, com isso. Estou falando disso tudo, mas o Brasil ainda tem uma chance muito razoável de passar. Qual é a chance do Brasil? A mesma que eu falei antes. O que é que eu disse aqui? Vamos imaginar que o Uruguai perdeu seu melhor jogador, seu definidor. Qual seria Darwin Nunes. Pronto. O Uruguai perde o seu principal jogador, comparável ali a Vini Júnior, nem seria tão comparável, né? Porque o Uruguai é mais dividido, que a gente já trouxe aqui. O poder de fogo é mais dividido. Aí o Brasil chega jogando melhor, o Uruguai mal, 2 empates ali na marra. A gente ia nervoso pro jogo. Ia. Complicado, sabe que o Uruguai fizer 1-0. O Brasil tem que ser a mesma coisa. O Brasil tem que ser Brasil. A camisa não pesa para todo mundo? Tem que pesar a favor também Uma agora. horinha tem que pesar. E detalhe, os nossos jogo duro. os nossos medianos jogadores internacionais, eles são capazes de definir. São. Os nossos medianos jogadores... Não, Bruno Guimarães tem uma ótima finalização. Exatamente. O Rafinha já Rafinha mostrou. também. Rodrigo. Então, assim, Savinho, Rodrigo. a gente tem elementos que num dia bom, num jogo que o roteiro não seja um roteiro que leve um gol rápido, que tenha um roteiro normal de jogo de futebol, a gente está no jogo os 90 minutos. Tá? Agora, é preciso ter boas escolhas, é preciso ter uma ótima postura, é preciso entrar mordido, e algo me diz que vai entrar. Porque está entrando sem o favoritismo. Ou seja, Ai, trincado. vai ter Provar, vai ter que provar. dividir forte, vai ter que provar. Os caras, porque assim, os caras não se acham... Tá todo mundo falando, né? Os colombianos da Série A destruíram os lords da Premier League. Os lords vão querer mostrar que Quem são lords? sabem sujar o meião, né? Então, Mas por outro lado, é até bom lembrar isso, porque, querendo ou não, são um jogo com a Colômbia, com a primeira divisão do brasileiro Sim. sendo interessante, e agora vai ter outro onde no pré-jogo se acha o time do Uruguai interessante. Também tem nessa base. Então veja que só serve para os outros, né? veja que detalhe. Tem mais um pontinho aí a favor do Brasil. Tem vários. O jogo no estádio do San Francisco 49ers, Levi's Stadium. que gigantesco, né? Foi disputado ali de 34 a 32 graus, Esse é sinal condicionado. sob sol fortíssimo. Daí todo mundo falou que isso era vantagem para a Colômbia, que chama os jogos dela nas eliminatórias em Barranquilha, pesado o calor. O Brasil vai jogar nossa geração, Europa. nossa geração europeia, playground, e vai jogar no ar-condicionado. Tudo bem, vamos Campinho ver. pequeno. Vamos agora para o nosso último quadro, onde a gente vai dar uma olhada no chaveamento, né? Do lado esquerdo a gente vê Argentina e Equador, e Venezuela e Canadá, o clássico entre Uruguai e Brasil,
que cruza depois com o vencedor de Colômbia e Panamá. A Argentina, 95% na final. E do outro lado... E a quarta de final mais dura do que a semifinal, eventualmente, para a Argentina, porque o Equador tem sua competitividade. A Venezuela, Apesar da Venezuela estar A bem, Venezuela né? está jogando bem. fez uma bem, mas eu acho que a chance do tropeço da Argentina é mais nas quartas. Porque o também, Equador é concordo. chato, a Venezuela é boazinha. Mas, Tá a, jogando mas, bem, mas, assim, mas a ainda não Argentina é- pegou assim, uma avenida. rodovia, uma avenida aí, Highway. uma highway aí para ser finalista. Do outro lado, sortido, viu? Assim, tem um convidado ali. Tem um O convidado. convidado do Panamá, que tomou a vaga dos Estados Unidos, tá? Pois é. Tem meu respeito. Também. Veja só, a gente tem 4 seleções da CONCACAF na Copa América. As 2 principais não passaram da fase de grupo, Estados Unidos e México. É difícil jogar Canadá soccer. e pô. Panamá. Não sabe jogar soccer, não, pô. Aí passaram Canadá e Panamá. Veja que inversão. E como foi ruim Canadá, pra lamentei, competição. tava torcendo pelo Chile. Foi Canadá e Chile. Foi um oitavas de final o jogo. Então, assim, foi. Assim como Equador e México, né? Foram Estados Unidos e México eram os propulsores de público da Copa América. Tá? Claro que a Argentina começa a levar multidões, a Colômbia leva multidão, né? Mas eram os propulsores de público. Né? Você tem. Que são os 2 países que mais compram ingressos para a Copa do Mundo, Sempre. todas as Copas. Estados Unidos e México. Sempre. Claro que os Estados Unidos ser o país que mais compra ingressos para a Copa do Mundo não significa que são norte-americanos. Mora muita gente fazendo, Na inclusive verdade, mexicanos. na verdade, essa é a explicação, inclusive. É muito mais- Mexicanos, que esses sim são os mais presentes, aí colombianos, brasileiros, italianos. Veja só, os Estados Unidos é um pouquinho do mundo, né? Bom, então dessa forma, galera, a gente vai chegando ao fim do nosso raio-x. Vale ficar atento na hora do Panamá, viu? Pro título aí. Viu? Importante. A hora do Panamá pode ser uma oportunidade. Pro título. Pro título. A gente vai chegando ao fim aqui de mais um raio-x, mais uma análise de um jogo do Brasil aqui na Copa América. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do nosso trabalho, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deposite seu like e ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.